teria 60 anos, né? Sou do Rio de Janeiro, sou carioca, não poderia começar a pregação assim. Poderia estar rolando, mas estou aqui na casa do Senhor, lembrando. Eu vi alguns rostos assim, familiares, mas eu tenho muita dificuldade de gravar. Eu tenho duas dificuldades: gravar fisionomia e caminho, né? Então, por exemplo, quando eu voltar aqui, se Deus permitir, eu vou ter que usar o GPS de novo algumas vezes antes de gravar o caminho. Com pessoas também são assim, sabe? O pastor Daniel que me cumprimentou, eu passei direto, só percebi que ela era depois. Aí tem alguns rostos familiares, eu cumprimentei, me perdoe, mas sinto-se cumprimentados por mim, abraçados com maior carinho. O pastor falou que a igreja já é parceira do Instituto Deliberante, da OCC, né, através da gente, então, mais um motivo para os rostos familiares deve ser por isso, né? Hoje é dia de festa, 60 anos não são 60 dias, não é fácil, a boca de Deus está aberta no lugar por 60 anos, a não ser que seja pela vontade de Deus. Não é fácil o pastor estar à frente de uma igreja há 37 anos, a não ser que seja pela vontade de Deus. Quem já liderou um departamento na igreja sabe das dificuldades que é lidar com pessoas. Imagina pastor com todas as ovelhas que Deus lhe confiou. E olha a responsabilidade, né? As ovelhas não é dele, é de Deus. Deus está confiando para ele cuidar. Pronto, 37 anos na igreja como pastor 12, corrigindo aqui. Mas 12 anos também não são 12 dias, né? 60 não é. É um dia de festa, hoje é festa nos céus também, e nós devemos celebrar, acima de tudo, as almas. O tema desse aniversário é sobre as almas. O tema, que é a grande comissão, nós vamos começar a falar sobre isso hoje, ele tem tudo a ver com as almas, tem tudo a ver com o bem mais precioso da criação de Deus, que é o ser humano. O centro do plano de redenção de Deus, o centro do propósito de Deus é a salvação das almas. Então nós estamos celebrando aqui 60 anos, sabe-se quantas almas aceitaram a Cristo e saíram das trevas para a eternidade através desse ministério, né? Louvado seja Deus por isso. E nós estamos celebrando aqui hoje não somente 60 anos, mas as almas que vão se reconciliar com Deus esses 3 dias. Isso já é profético, por fé que crê, as almas que vão se reconciliar com Deus, as almas que vão aceitar uma aliança com Jesus a primeira vez, as almas que estão indecisas, mas vão decidir pelo batismo, e a igreja vai estar orando por esses frutos, porque também o que nós vamos tratar, o tema desse aniversário, também tem a ver com frutos. Os frutos, a grande comissão, ela tem tudo a ver com a vontade de Deus, a principal vontade de Deus, e com os frutos. Os frutos que vão ser gerados nesses 3 dias também faz parte da celebração. E os anjos já estão em festas. E o Espírito Santo já está trabalhando no coração de cada um de nós, para a gente celebrar pela vida eterna. Amém? Então vamos abrir as Bíblias em Mateus 28, vamos ler novamente. Vamos ler novamente. Se eu demorar a achar, eu falo, misericórdia. O tema proposto para esse aniversário está no capítulo 28. Nós já lemos o verso 16 em diante. Eu vou ler o verso 18, 19 e 20, amém? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos, ó Deus, acima de tudo, porque o Senhor não desiste de nós. Sabemos, ó Deus, que todos nós, sem exceção, precisamos que o Senhor nos cuide, que o Senhor nos evolua como espíritos, como filhos teus, para que nós possamos ser melhores a cada dia. O Senhor, precisamos, ó Deus, que o Senhor nos trate, e através da sua palavra, Deus, pedimos, em nome de Jesus, que possamos sair daqui hoje diferente de como chegamos. Obrigado, meu Deus, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui Jesus em Betânia, ele orienta os discípulos a irem para lá. Quando chegaram lá, estava Jesus. Jesus aqui já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E aqui Jesus então estava dando as suas últimas instruções, o último ano de teologia daqueles discípulos, Jesus revelando as últimas coisas e dando lição para eles, e eles recebendo de Jesus tudo aquilo que era a vontade dele para os seus discípulos. Como eu falei aqui, o centro da vontade de Deus são frutos, é salvar almas, e não foi diferente nesse momento. Jesus, em várias partes da Bíblia, próprio Deus, em várias partes da Bíblia, ele comenta, profetas do Antigo Testamento, Deus revela através de profetas do Antigo Testamento, que ele não tem prazer na morte do ímpio, antes ele quer que o ímpio se converta, se arrependa e se salve, ou se cure, em algumas versões. No Novo Testamento também Jesus fala muito da salvação, ele veio para cuidar do ser humano. Jesus, o próprio Deus, se vem em forma de homem, se rebaixa da condição do ser humano e serve o ser humano, lava os pés dos seus discípulos. E Jesus o tempo todo falando que o objetivo do plano de redenção de Deus é o ser humano. E aqui não é diferente. Então Jesus vem e fala: daqui a pouco eu vou subir aos céus, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui com vocês. Vocês agora recebem a missão de dar continuidade ao meu ministério. Nós vamos continuar fazendo aquilo. E ali os discípulos começam a entender que eles tinham que andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, decidir como Jesus decidiu, porque ali eles estavam dando continuidade ao ministério de Jesus. E aí Jesus então está falando para os seus discípulos. Eu pergunto para a igreja: quem é discípulo de Jesus aqui? Quem não é, em nome de Jesus será em breve. E não é ainda. E o que é ser discípulo? Menos do pastor, vale. O que é a igreja ser discípulo? Compartilha comigo. O que é ser discípulo de Jesus? Servir ao Senhor. O que mais? Levar o Evangelho de Cristo a quem não conhece. O que mais? Vou durar muito isso aqui. Discípulo significa imitador. Discípulo de Jesus é imitador de Jesus. Se Jesus levou o Evangelho, então nós vamos levar o Evangelho. Todas as respostas estão certas, porque todas é o que Jesus fez. E nós somos imitadores de Jesus. Então Jesus, nesse momento, apesar de estar falando há 2000 anos atrás, Jesus não falou assim: minha igreja encerra com vocês. Vocês morreram, acabou minha igreja. Jesus fala isso? Não. Jesus está falando aqui que enquanto ele for, estiver preparando o lugar, enquanto ele não voltar, o ministério dele continuará através dos seus discípulos, através da sua igreja, através de nós. Eu não vou esmiuçar muito esse texto específico de Mateus 28, porque nós temos o pastor amanhã e domingo que vai falar muito sobre ele. Eu vou deixar para eles, eu tenho certeza que eles vão trazer com muita habilidade, com muita propriedade teológica sobre esse assunto aqui. Eu vou deixar mais para eles, mas eu quero trazer para os irmãos sobre primeiro
aliança que Cristo está reforçando com seus discípulos ali. E quando eu falo seus discípulos, entendam que é com você, que é comigo, que é com o pastor Roberto. E Cristo aqui está fortalecendo a aliança dele com os seus discípulos. Ele vira e fala: está me dado todo o poder sobre o céu e a terra. Eu venci a morte, eu venci o mundo. Agora está aqui comigo. Ande comigo, faça o que eu estou mandando que vai dar certo. Sai, ide em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batize em nome de Deus, batize em meu nome, Jesus fala. Batize em nome do Espírito Santo. Eu vou estar preparando um lugar. É com vocês, mas vai independente. Essa é a minha ordem. Ensina tudo que eu ensinei para vocês nesses 3 anos e meio. Ensina a todas as nações. Tudo que eu mostrei, tudo que eu fiz, limite, faça também, Jesus está falando. Jesus ele fala assim: faça, ande como eu andei, ande como eu pense, como eu pensei, haja, decida, olhe, tudo como eu fiz. Mas você não vai conseguir ensinar se você não aprender. Você às vezes não vai conseguir ensinar e ter credibilidade se você não for exemplo. Às vezes nesse mundo aí fora, que muitos odeiam a Bíblia, a única Bíblia que eles vão ler é o seu comportamento de Cristo em você. Porque a Cristo dá essa ordem, Paulo fala: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a igreja vive 60 anos, e a igreja vive 2.000 anos, porque Cristo vive em cada um de nós. E não mais age eu, mas Cristo age por mim. Não mais fala eu, mas Cristo fala por mim. Não mais pensa eu, mas eu sou um com Cristo. Porque essa é a vontade de Jesus. Jesus nos chama de quê? De noiva. Quem é noiva de Cristo aqui? Quem ainda não é, pode levantar a mão, porque você vai ser, em nome de Jesus. Aleluia! E Jesus é o marido. E aí Paulo diz, nos ensina que o marido e sua esposa, em Gênesis mesmo diz que o marido e sua esposa se tornam uma só. É, Cristo vive em mim. Eu e Cristo somos um. Sabe por quê? Porque eu não sou mais um ser terreno, vivendo uma experiência espiritual aqui na igreja. A partir do momento que Cristo vive em mim, eu já sou um ser eterno espiritual, vivendo uma experiência terrena. Você é missionário de Cristo aqui na terra, um enviado de Jesus para anunciar todas as coisas que Cristo, que Jesus tem te ensinado, através do pastor, através dos irmãos, através do sentir no coração, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar. Quem não é batizado ainda tem uma oportunidade grandiosa de falar: eu quero ser batizado em nome desse Jesus maravilhoso. Amém? Mas eu vou deixar esse texto para os pastores. Eu vou pedir para os irmãos abrirem o Evangelho de João, o Evangelho de São João, capítulo 15. O Evangelho de João é o último Evangelho, o quarto Evangelho do Novo Testamento. No capítulo 15, eu vou ler até o verso 5, do 1 ao 5, amém? Todos acharam? Aqui também é Jesus falando aos seus discípulos. Jesus está falando para quem? Fala assim: para mim. Jesus está falando para mim. Pastor, Jesus está nos ensinando, e nós temos que repetir tudo aquilo que Jesus vem nos ensinando, né? A grande comissão que Jesus fala em Mateus. E aqui Jesus, mais uma vez, aqui no jardim de Getsemane, antes de subir a sua aos céus, antes de ir para preparar um lugar para todos nós, ele continua dando as suas instruções para nós. Aí Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, ele atira, a limpa
está em mim e eu em vós. Com a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, e algumas versões os ramos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui é mais uma vez Jesus preocupado com as almas, com o ser humano. Aqui ele diz: vós, minha igreja já está limpa, pela palavra que vos tenho ensinado. De novo, Jesus, que a palavra que eu vos tenho ensinado, vós já estão limpos, e agora vocês precisam dar frutos. E aqui pega para uma reflexão. Porque fruto aqui não é maçã, pera, manga, uva. Fruto aqui são almas. A prosperidade de uma igreja se mede pela quantidade de almas salvas, almas conquistadas, almas batizadas. A prosperidade de um irmão em Cristo se mede pela quantidade de almas que ele alcança. O galardão está relacionado diretamente a almas, a frutos. Não é isso, irmãos? E aqui Jesus pega e fala assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se estiver conectado comigo, vai dar muitos frutos. Mas se não estiver conectado comigo, nada podereis fazer. E aqui mais uma vez, quando Cristo vive em mim, quando Cristo vive em você, quando eu já não mais vivo, mas Cristo vive em mim, Jesus em mim vai gerar muitos frutos. Mas sem Jesus em mim, nada eu posso fazer. Ah, mas aquele irmão é desviado, mas toda vez ele faz gente na igreja, mas o fruto não é dele. O Espírito Santo não estava ali, ele está desconectado. E se eu não estiver gerando frutos, trazendo almas para o pastor, para algum de vocês, é porque alguma coisa na nossa caminhada cristã nos fez desconectar de Jesus, nos fez desconectar da videira, porque só é possível gerar frutos se estivermos conectados com Jesus. Se não estamos gerando frutos, nós temos que acender uma luzinha de alerta. Você, opa, como é que está a minha caminhada, Jesus? Como é que é isso? Não é o que eu quero, não é isso? E aqui Deus deixou 3 ferramentas para que a gente possa nos manter conectados com Jesus. Eu vou falar dessas 3 ferramentas, as 2 eu vou falar um pouco mais rápido no próximo tempo, para eu poder esmiuçar mais na terceira, porque a terceira tem muito a ver com a grande comissão, que é o tema do nosso aniversário. Mas assim, irmãos, aceitar Jesus como Senhor e Salvador não é algo difícil. Às vezes hoje, a gente lê a Bíblia numa pregação de Pedro, 5.000 pessoas escutando, milhares de pessoas, 5.000 pessoas se batizando. Hoje não acontece isso, fala, pô, é difícil, está cada vez mais difícil, o amor está esfriando, tudo bem, mas não é o mais difícil. Você escuta uma pregação, o Espírito Santo toca no teu coração, você é emocionado, aceita Jesus, vem aqui na frente, amém. Escuta o louvor, aquele louvor te toca, você chora, ali eu vou para a igreja para aceitar Jesus, você vai, amém. Eu ligo ao pastor, eu quero aceitar Jesus, ele ora ali, amém. Você recebeu um bilhetinho na rua. Uma vez eu estava andando na rua, indo para o trabalho, caminhando, e comecei a cantar um louvor. Aí a moça que estava andando na minha frente começou a andar mais devagar. E eu não sabia porquê, mas tudo bem. Quando eu acabei de cantar o louvor, eu canto mal, viu, gente? Eu canto muito mal, mas enfim. Ela falou que passou a andar mais devagar porque ela quis escutar o louvor até o final, porque aquele louvor era o que ela tinha pedido para Deus de manhã, uma resposta de algo, e aquele louvor, exatamente aquele louvor respondeu à oração dela, e ela chorando me agradeceu. Então o Espírito Santo age de várias formas, a glória, o mérito é sempre de Deus, nunca nosso, nós somos só ferramentas na mão de Deus. Mas o mais difícil disso tudo é se manter cristão. Aquela senhora, ela se trocou com aquele louvor, mas sabe o que ia acontecer no trabalho dela?